começar, é importante vocês entenderem que o revisionismo é uma prática comum na historiografia. O fato da gente mudar, alterar determinadas interpretações, avançar em determinadas visões é super normal dentro da historiografia e deve acontecer para que a ciência avance. Então, num sentido mais amplo do termo, o revisionismo ele é importante para o trabalho historiográfico. Mas se a gente pensar por um outro lado também, o revisionismo pode vir carregado de outras intenções. E aí a gente pode pensar o seguinte, que o revisionismo ele pode incluir uma estratégia de mais autores politicamente interessados a partir de uma perspectiva ideológica sobre o passado que simulam um método crítico e direcionam a conclusão das suas reflexões para questionar a consciência crítica da história como parte da luta pela democratização geral da sociedade. Traduzindo, tá? Esse tipo de revisionismo, ele pega questões da história que muitas vezes podem até ser questões já concluídas e debatidas, mas ele vai utilizar o método, a conclusão, a partir de uma tese, de uma visão que ele já tem. Então ele mobiliza todo o método dele, as fontes, para interpretar a partir de uma tese que já está pronta e não construir a sua tese a partir da interpretação dessas fontes. Então o revisionismo ele está muitas vezes calcado numa questão ideológica e principalmente numa falta de ética com o fazer historiográfico. É aí que vocês podem perceber muitas vezes vídeos aqui no YouTube ou falas muitas vezes de políticos, de pessoas públicas muitas vezes sensacionalistas, então manchetes ou thumbnails, vídeos já com títulos sensacionalistas, muitas vezes atacando os professores de história, os historiadores, então aquilo que o seu professor de história não te contou. Esse tipo de abordagem que já traz um viés, que já tem ali uma intenção, uma intencionalidade nesse contexto. E aí, como eu disse para vocês, eu vou citar o professor Marcos Napolitano quando ele conclui o seguinte sobre o negacionismo e o revisionismo. O importante é demarcar que tanto o negacionismo como o revisionismo ideológico não querem revisar e ampliar o conhecimento sobre o passado, mas destruir esse conhecimento pela tática da mentira e da explicação enviesada sobre os fatos e processos históricos polêmicos. Pensando também que essa questão do revisionismo, ela vem muito forte, como eu disse, do negacionismo, para tentar desconstruir justamente toda essa outra visão de história baseada em pensar sobre pessoas que estão à margem da sociedade, que ficaram de lado da escrita da história, sobre povos originários ou etnias que sofreram com genocídio, enfim, tentar desconstruir toda uma narrativa bastante progressista e democratizante que foi sendo construída ao longo dos anos. E aí nós temos visões revisionistas que vão nesse sentido. Então nós podemos dizer que o negacionismo nega o fato e que o revisionismo manipula esse fato ao seu interesse. De toda forma, ambos os conceitos, eles não respeitam toda a questão do método científico. Então eu posso dizer aqui para vocês que como historiadora, eu não possuo o domínio ou não sou dona da memória, da escrita da história, tá? São coisas bem diferentes. Mas eu domino o método, o fazer científico do historiador, da historiadora. E é aí que a academia, né, a universidade, ela cria mecanismos para que os revisionismos ou negacionismo, ele não se desenvolva. Então, se a pessoa traz uma tese, uma dissertação que frauda as suas fontes, ou que nega determinado fato histórico, ou que tenta fazer esse revisionismo que eu comentei com vocês, ele não vai ser reconhecido pelos pares, ele pode perder o seu título de doutor, ele pode ser muitas vezes banido da bibliografia sobre determinado assunto, ou seja, existem mecanismos para combater essas questões. Por isso é tão importante que vocês valorizem e que vocês contribuam com o engajamento de canais, podcasts, de iniciativas que sejam rigorosas com o método, com o fazer histórico, especialmente aqueles tipos de mídias, né, de canais, de perfis que se engajam pensando numa história pública. Então é por isso que é bastante importante a gente entender dessas questões antes de consumir esse tipo de conteúdo.